Muito bem, nesse último bloco de Economia e Desenvolvimento desta semana, a doutora Isabel Cardoso, muito obrigado pela sua presença. Estamos com saudade de você. Obrigada pelo convite. Eu também estava com saudade de voltar aqui no programa. Nossa, oftalmo, né? Aliás, como é que foi essa passagem, esse período todo, né? Que estivemos fora, a senhora voltou aqui, veio aqui em fevereiro, né? É verdade. Começo de março aí. Como é que foi a passagem? Como é que está sendo a administração agora, o pós-pandemia, digamos assim? Olha, no começo, metade de março e abril, nós fechamos a clínica, porque estava aquele período mais crítico, estava todo mundo com bastante medo, a doença era mais desconhecida. Mas desde o início de maio, nós estamos trabalhando normalmente lá no Instituto de Olhos Abate Cardoso e atendendo, fazendo cirurgia, porque a gente começou a entender melhor a doença, viu o tratamento que existe, que ele funciona, vimos maneiras de fazer profilaxia e tomarmos todos os cuidados. Tomarmos todos os cuidados. Agora, nesse período da pandemia, muitas pessoas que tinham outro tipo de doença deixaram de ir para o hospital, deixaram de se tratar e pioraram no seu quadro clínico. Com relação ao oftalmo, como é que está esse ambiente, como é que a senhora está vendo o retorno das pessoas? Isso é verdade, Silvia, uma coisa assim bem preocupante para a gente, porque muitos pacientes que têm doenças crônicas, eles deixaram de fazer o acompanhamento. Eles deixaram de toda semana ou uma vez por mês fazer o acompanhamento de doenças que precisam essa frequência. Por exemplo, pacientes que têm glaucoma. Glaucoma é a pressão alta nos olhos que lesa o nervo óptico. O tratamento inicial é com colírio. E muitos pacientes, a grande maioria, fica bem com colírio. Eventualmente, um paciente que o colírio não controla vai para um raio laser ou para uma cirurgia. Mas na grande maioria dos casos, pacientes com glaucoma, que às vezes não estavam com a pressão tão controlada, estavam em troca de colírio, desapareceram, não consultaram mais por causa do coronavírus. E aí a pressão alta no olho faz com que o glaucoma possa evoluir. Agravou a situação. Agrava. Outros pacientes com diabetes. Pessoas que têm diabetes há muitos anos, especialmente se ela não é bem controlada, elas desenvolvem a retinopatia diabética, que é quando a doença afeta a retina, que é a parte interna do olho. Essa doença, quando ela é tratada bem no início, o olho fica bem, a visão fica bem, não tem muitos danos. Mas, infelizmente, se a pessoa não trata, vai progredindo e leva à cegueira. E muitos pacientes com diabetes deixaram de fazer suas revisões ou estavam em tratamento com raio laser ou com aplicação de medicação e pararam de fazer. E, finalmente, os pacientes com degeneração macular relacionada à idade, que é o DMRI, também. Para a gente tratar a forma úmida da doença, se faz aplicação de medicação dentro dos olhos das pessoas. E para isso precisa de uma sequência. Inicia-se com 3 aplicações, aí se reavalia, se necessário se faz mais 3 e vai se reavaliando. Só que não pode haver uma interrupção. Essa interrupção faz com que o tratamento regrida e com que a doença evolua, o que é muito ruim. Então, assim, fica aquele alerta para os pacientes que têm esses problemas que não deixem de consultar com o oftalmo. Que voltem agora e façam todos os procedimentos que são necessários. Agora, por outro lado também, doutora Isabel, a gente notou que, por exemplo, a gripe neste inverno foi muito pouca incidência, não teve muita... Eu, pelo menos, não lembro de ter visto pessoas gripadas, quer dizer, os mesmos cuidados com a transmissão do coronavírus, outros vírus, no caso, o vírus da gripe. Algumas doenças do tipo conjuntivite, que são doenças também transmissíveis, etc. Tem esse lado bom, talvez, que também não tenham se contaminado, não tenham se manifestado tanto, né, doutora? É verdade. No meu consultório, eu tive um número menor de pacientes com conjuntivite viral e conjuntivite bacteriana, porque os cuidados para a disseminação, para evitar a disseminação do coronavírus, são os mesmos cuidados para evitar a disseminação de conjuntivites, que é a gente não botar a mão nos olhos, a gente lavar as mãos toda hora, evitar tocar no olho, tocar em alguma coisa, porque como é que a gente transmite a conjuntivite, a viral ou a bacteriana para uma pessoa? Nós estamos com o olho com o vírus ou com a bactéria e o olho então está lacrimejando ou está saindo pus e nós tocamos no olho e aí apertamos a mão de uma outra pessoa. Ou aquela lágrima fica escorrendo no rosto da pessoa e a pessoa vai ali dar um beijo na outra pessoa e transmite o vírus. Como agora para o coronavírus a gente está evitando esse contato, também está diminuindo a transmissão dessas conjuntivites. Aquela conjuntivite que não diminuiu, que não foi afetada, é um terceiro tipo, que é a conjuntivite alérgica.
porque essa não é um meio, não é um micro-organismo, é o próprio organismo da pessoa que tem alergia, ou a um pó, a um pólen, a um produto de limpeza, e às vezes até a mudanças na temperatura. Agora, na primavera, a gente vê um aumento de casos de alergia, quando a pessoa fica com crises de asma, de rinite, bronquite, por causa da mudança do clima, também afeta os olhos. Doutora, a gente teve muito aí incentivo, muita manifestação, campanhas e até obrigações de usar a máscara. A máscara protege nariz e boca. A senhora acha que os óculos também ajudariam na proteção dos olhos em relação a essas infecções, a essas transmissões infecciosas? O óculos acaba transmitindo, mas eu não recomendaria quem não tem nada, assim, se não tiver exposto, por exemplo, não for um médico, um profissional, um enfermeiro, um técnico auxiliar, que esteja num hospital onde existe, a gente chama de dispersão de aerosol, que são procedimentos em que, assim, ou vão fazer uma cirurgia que está muito próximo, ou uma intubação de um paciente, que o paciente possa tossir no rosto da pessoa, nisso precisa usar um óculos e até o face shield, aquele. Eu estou perguntando justamente porque mesmo na situação, por exemplo, a pessoa está usando máscara, mas a outra pessoa não está usando e está falando próximo. Então, são os chamados perdigotos, né? Vamos dizer que saia da saliva da pessoa que está falando sem proteção, a pessoa não vai ser contaminada, nariz e boca estão protegidos, mas os olhos não estão. Quer dizer, a minha pergunta seria direcionada nesse sentido, que os óculos ajudariam a conter qualquer contaminação pela saliva, pela proximidade. Isso acontece mais, essa dispersão de perdigotos, quando a pessoa espirra ou tosse. Falando normalmente, claro, às vezes tem umas pessoas que falam que acabam cuspindo salivando. quando falam, mas assim, normalmente não teria necessidade da pessoa usar, porque hoje em dia até está todo mundo de máscara, mas para aquelas pessoas que estão lidando com pacientes em que existe realmente que o paciente acaba tossindo no rosto, esses profissionais de saúde, eles acabam usando óculos de proteção. Perfeito. Uma coisa que é desagradável, que a gente tem visto hoje bastante, é que os óculos embaçam, né? Quando a pessoa está de máscara. É horrível. Isso aí eu tenho atendido no consultório um número elevado de pacientes que têm me procurado para fazer lente de contato, justamente para não usarem o óculos para não embaçar. Doutora, para encerrar a entrevista é o seguinte, hoje, claro, os consultórios como o seu estão preparados, protocolos atendidos, cuidados. Não tem problema, quem está precisando tem que ir ao consultório. Exatamente. Nós colocamos, vou dar um exemplo do meu consultório, nós colocamos Propés, a pessoa bota aquela proteção no sapato, tem o álcool gel na recepção, a minha secretária, quando o paciente levanta, ela passa álcool líquido na poltrona que o paciente estava e dentro da minha sala, aonde o paciente encosta, entre um paciente e outro, eu passo álcool no aparelho, inclusive na frente do paciente, para ele até ver que realmente não tem problema. Tá, segurança. Doutora Isabel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Voltará mais vezes. Agora as coisas começam a distender, né? Então eu acho que é importante trazer ao conhecimento de todos vocês essas informações fundamentais, né? Para que a gente possa se proteger e ter uma boa vida. Obrigado, doutora. Obrigada. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana. Semana que vem um novo encontro. Até lá.